Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juliano, professor de arte de vocês. Hoje a gente vai voltar a falar de arte brasileira, a gente vai falar sobre a Semana de Arte Moderna. Vamos conceituar a Semana de Arte Moderna brasileira através do contexto histórico e suas principais características nas artes visuais, literatura e na música. Vamos falar um pouquinho sobre Villa-Lobos também. Eu quero começar essa aula mostrando uma imagem para vocês. Não vou falar nada sobre ela agora, quero que vocês observem. Observe e descreva as características dessa obra. Quais detalhes lhe chamou a atenção? Anotem, por favor. Vamos lá?
Então, pessoal, continuando, essa é uma obra bem importante da arte moderna, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. A Semana de Arte Moderna ela aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, também chamada de Semana de 22, e o objetivo era criar uma arte genuinamente brasileira em sintonia com as manifestações artísticas europeias. Então, eles queriam sair da arte tradicional, fazer uma arte diferente, uma arte brasileira mesmo, e usando temas brasileiros. Aqui no Brasil ainda estava muito forte a arte tradicional, a arte figurativa, e eles que vão transformar a maneira de fazer arte. Então, o que estava acontecendo no mundo nessa época? A Semana de Arte Moderna em 1922 e o fim da Primeira Guerra Mundial foi em 1918. As vanguardas artísticas europeias estavam em seu auge, transformando a arte radicalmente, como, por exemplo, expressionismo, futurismo, dadaísmo e principalmente o cubismo. Essas manifestações artísticas vão fazer parte da obra dos brasileiros, só que eles vão pegar num outro contexto uma arte diferente. No Brasil, o que deu origem à Semana de Arte Moderna, muitos artistas brasileiros viajavam para a Europa e tinham contato com os artistas, com os movimentos, com o que estava acontecendo de mais atual. E no Brasil aconteceu diversos exemplos que acabaram repercutindo na Semana de Arte Moderna. Em 1912, por exemplo, o Oswald de Andrade, o poeta e escritor, ele retornou ao Brasil depois de passar um período na Europa. Ele teve contato com o futurismo e com o Marinetti, um dos criadores do futurismo. Ele até falou uma frase: "Estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurnados ainda em pleno parnasianismo." Os modernistas vão criticar muito o parnasianismo. É uma forma de poesia toda perfeita, toda métrica, toda aquela escala certinha. Eles criticavam muito isso. Eles falavam que a arte tinha que evoluir, não podia manter esse mesmo tipo de arte ainda. Em 1913, aconteceu uma exposição do Lazar Segal, um artista lituano que passou pelo Brasil, fez a exposição e foi embora. As obras dele tinham influência do cubismo e nunca se tinha visto aquilo no Brasil. Mário de Andrade, um outro crítico, também vai falar: "A primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país." Então, tanto o Oswald como o Mário de Andrade, eles não eram parentes, eles têm o mesmo sobrenome, mas coincidentemente, eles eram escritores e eles estavam querendo mudar a arte, mudar a literatura e mudar a poesia também, incluindo as artes visuais, e ele acabou se juntando com outros escritores que deu origem ao modernismo. Em 1914, a Anita Malfatti vai fazer uma exposição com influência prós-impressionista, uma exposição individual. Mas, em 1917, ela fez uma exposição que foi muito polêmica. A sociedade não estava acostumada a ver aquele tipo de arte, estava ainda na arte tradicional. De repente surge uma arte bem moderna, bem diferente, com influência do cubismo, de vários movimentos, e foi muito criticada. Um dos críticos que escreveu uma matéria de jornal sobre ela foi o Monteiro Lobato, aquele escritor do Sítio Pica-Pau Amarelo, um escritor super sensível, muito criativo, mas que fez um comentário horrível, falando muito mal da exposição. Ele chamou Paranoia ou Mistificação, que ele fez um texto detonando a artista, falando muito mal dela. Tanto é que tem algumas pessoas que dizem que ela estava com um trabalho bem radical. Essa crítica marcou tanto ela que ela ficou mais contida. Ela não foi mais tão expressiva como ela estava. E, assim, os artistas que estavam já se envolvendo com o modernismo acharam que esse foi o estopim, foi o que deu aquela revolta neles para criar o modernismo. Em 1921 aconteceram várias coisas. O Vicente do Rego Monteiro ele vai fazer uma exposição em Recife, no Rio, explorando a temática indígena. Assim como o cubismo ele explorava a arte africana, os modernistas eles vão pegar elementos brasileiros, como a arte indígena, por exemplo. E o Di Cavalcanti também vai fazer uma exposição modernista chamada Fantoches da Meia-Noite, em São Paulo. Nesse mesmo ano, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manotti Del Picchia
além do Cândido Mota Filho, eles divulgam o modernismo em jornais. Os três críticos aqui, o Oswald, o Mário e o Minucci Del Picchia, são os três que formaram a cúpula do modernismo. Eles que vão ser meio que liderar esse grupo. Mário de Andrade também vai fazer um artigo nesse ano que ele vai criticar a poesia parnasiana, mostrando a necessidade de superá-la porque sua missão já foi cumprida. Então ele achava que não devia mais existir a poesia parnasiana. Então, vou fazer um exercício agora com vocês. Resumidamente, aponte quais foram os principais eventos que antecederam a Semana de Arte Moderna de 1922. Vamos lá, gente?
Então, pessoal, continuando, todos os eventos que eu falei, eles foram bem importantes cronologicamente para a Semana de Arte Moderna. Eu vou fazer um quiz com vocês agora. Que artista recebeu duras críticas em um artigo escrito por Monteiro Lobato em 1917? Alternativa A, Tarsila do Amaral. B, Anita Malfatti. C, Di Cavalcanti ou D, Heitor Villa-Lobos? Vamos lá? Então, pessoal, continuando. Que artista recebeu duras críticas do Monteiro Lobato? Alternativa correta, alternativa B, Anita Malfatti. Os outros também são artistas da arte moderna e o Heitor Villa-Lobos é músico. A gente vai falar deles no final da aula. Então, retomando, a Semana de Arte Moderna começou no dia 11 de fevereiro de 22, com exposição de pintura e escultura no saguão do Teatro Municipal, com cerca de 100 obras. E no auditório foram feitas palestras, sessões literárias e poética e apresentações musicais. Então, eles foram, os poetas e escritores, que eram quase como críticos de arte, eles estavam falando o que era o modernismo, como é que ia funcionar, e criticavam a arte tradicional. Até para quem está se preparando para o Enem, esse é um tema bem decorrente do Enem, Semana de Arte Moderna, da arte brasileira, é um dos temas mais explorados no Enem. Então, prestem bem atenção nessa aula. Teve muitos artistas que participaram. Nessa aula a gente vai ficar mais na parte teórica, a gente não vai falar sobre eles. A gente vai ter a aula da semana que vem, a parte 2 da Semana de Arte Moderna. A gente vai falar de alguns artistas. Mas teve vários pintores, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro são alguns dos destaques. Escultores também participaram 3. Brecheret, o mais importante. Na música tem a presença do Villa-Lobos e de outros músicos também, que fizeram composições do Villa-Lobos e Debussy, além dos poetas literários que fizeram todo o movimento, explicaram o que era o modernismo, criticavam o parnasianismo. Desses todos, o único que não participou pessoalmente foi o Manuel Bandeira. Ele não estava pessoalmente nesse dia, mas ele mandou uma poesia para ser lida por um dos poetas que leu. E como crítica ao parnasianismo, a poesia dele era uma poesia toda métrica, perfeita, só que o tema da poesia, o título da poesia era O Sapo. Era uma poesia totalmente parnasianista, falando sobre o sapo. Então foi muito criticado também. A ideia dele era fazer uma crítica e pegou bem pesada essa crítica. Muitos deles foram vaiados, bastante vaiados.
a sociedade ainda não estava preparada para isso, a sociedade brasileira dessa época. Estava muito tradicional. E teve gente que vaiou, teve gente que criticou, jornais que falaram mal. Um motivo curioso, o Villa-Lobos, o músico, ele fez algumas apresentações. No primeiro dia ele foi com uma roupa toda social, de música mesmo, só que ele foi com um sapato e com um chinelo no outro pé. E foi muito vaiado, foi muito criticado, mas depois ele pediu desculpa que ele estava com um calo no pé, que ele não podia usar sapato. Só uma curiosidade. E a Tarsila do Amaral, que é uma das artistas mais conhecidas do modernismo, ela não participou da Semana de Arte Moderna. Ela entrou depois com um grupo. Então, considerado ousado e polêmico, o evento teve uma grande repercussão negativa. Houve muitas vaias durante apresentações de teatro, no teatro, e a exposição foi bem criticada no evento. Tinha pessoas que ficavam escandalizadas, falavam muito mal, e no jornal também. O Di Cavalcanti, um dos artistas, ele tem uma frase bem bacana. Seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesia. Meu Deus, desculpa, gente. Seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Então, eles queriam mesmo causar esse choque todo. Era a intenção do grupo. Esse é o cartaz da Semana de Arte Moderna, foi feito pelo Di Cavalcanti. Uma arte bem simples, o desenho de uma árvore, mas bem bacana, bem forte. Ele também fez a capa do catálogo da exposição. Eu vou falar aqui, resumidamente, as principais características. Ausência do formalismo, ruptura com o academicismo e o tradicionalismo. Então, eles não queriam aquela arte tradicional, queriam uma arte diferente. Crítica ao modelo parnasiano, como eu já falei para vocês. Influência das vanguardas artísticas europeias. Futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo. Curiosidade, a gente já tratou todos esses movimentos artísticos nas nossas aulas anteriores, então vocês já conhecem todos eles. Também foi muito valorizado a identidade e cultura brasileira, temas nacionalistas e cotidianos. E a fusão dos elementos externo do que estava acontecendo no mundo com a temática brasileira. E foi um movimento que teve muita experimentação estética e liberdade de expressão. Eles estavam querendo fazer algo novo, então eles experimentavam, faziam coisas diferentes, eles não tinham medo de ousar e fazer a arte da maneira que eles queriam fazer, mesmo que eles gostavam. Aqui é uma foto que tem alguns participantes da Semana de Arte Moderna. Não tem uma foto que tem todos, tem que lembrar que é década de 20, então a fotografia não estava tão popular ainda. Por exemplo, não tem nenhuma das mulheres que estavam participando, que a gente pode chamar os bem conhecidos. O Mário de Andrade aqui, careca com esse óculos, bem familiar. O Minotti Del Pico, o outro escritor, e o Oswald de Andrade aqui embaixo. Acho que a maioria deles são os escritores e poetas, não tem os artistas visuais. E aqui é a obra da Anita Malfatti, que a gente viu no começo da aula. Essa é a obra que foi criticada, uma das obras que foi criticada na exposição, que Monteiro Lobato criticou em 1917. A gente vê que não é uma perspectiva perfeita, as cores estão meio irregulares, mas para a nossa estética atual, a gente já está acostumado com coisas bem diferentes, né? Na época chocou muito, hoje a gente não choca tanto quanto naquela época. Mas se vocês verem até o fundo, ele é todo... ele é mais solto, ele não tem mais aquela coisa exata. E o título também é Boba, uma pessoa com um olhar meio solto, assim. Um teste agora com vocês. Que escritores e poetas foram importantes para a criação da Semana de Arte Moderna? Alternativa A, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manotti Del Picchia. Ou alternativa B, Manuel Bandeira e Graça Aranha.
Então, pessoal, continuando. Quais escritores e poetas foram bem importantes para a criação da Semana de Arte Moderna? Alternativa correta, alternativa A, o Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. Eles foram os três que, junto com a Tarsila e com a Anita Malfatti, são os 5 que mais influenciaram o modernismo no Brasil. Um quiz para a gente exercitar agora. Qual das características abaixo não se aplica à Semana de Arte Moderna? Qual não está relacionado à arte moderna? Alternativa A, ruptura contra a arte acadêmica. Alternativa B, influenciado pelas vanguardas europeias. Alternativa C, grande destaque Tarsila do Amaral. Ou D, valorização da identidade e cultura brasileira. Qual alternativa não era da Semana de Arte Moderna? Então, continuando, gente. Qual dessas características não se aplica à Semana de Arte Moderna? A alternativa correta é a C, grande destaque Tarsila do Amaral. Como eu falei, ela não participou da Semana de Arte Moderna, apesar de ser uma artista importante do modernismo, ela não participou dessa semana. E as outras alternativas todas estão descrevendo o que era a Semana de Arte Moderna. A gente vai falar um pouquinho nesse final da aula sobre o Heitor Villa-Lobos, o compositor e o músico mais influente do modernismo. O Villa-Lobos ele era compositor, era maestro, era violoncelista, pianista e violinista brasileiro. Então ele tocava violoncelo, piano e violão tradicional. O violão é por causa da música popular que ele introduziu na música erudita. Villa-Lobos ele criou mais de 2.000 composições musicais. Uma frase sobre ele: expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que contêm nuances das culturas regionais brasileiras com os elementos das canções populares e indígenas. Então, um trabalho bem importante do Villa-Lobos, ele tinha essa formação acadêmica, ele estudou a arte, estudou música, mas ele queria estudar também a arte popular, a música popular brasileira, a música tradicional, a música de várias regiões. Então, ele viajou o Brasil todo, não só nas capitais, ele foi nas cidadezinhas do interior, onde ele sabia que tinha uma música específica daquela região, e ele estudou muito esses músicos, essas pessoas, fez gravações, e toda essa influência vai ser importante para o trabalho dele. Ele vai ter uma música erudita com essa mistura da arte popular de várias regiões do Brasil. Suas composições foram influenciadas tanto pela música folclórica brasileira quanto por elementos estilísticos da tradição clássica europeia. A gente pode citar como exemplo as baquianas brasileiras, que é uma música que vai ser uma referência ao Bach,
grande compositor, com essa mistura brasileira também. O Villa-Lobos ele gostava muito do canto orfeônico, que é quase a mesma coisa que o canto coral. Tem algumas diferenças, mas é basicamente a mesma coisa. E ele chegou a fazer parte do governo, não como ministro, mas ele foi um secretário que ele atuou. Ele levou como obrigatório o canto orfeônico nas escolas, primeiro de Brasília, depois do Brasil inteiro. Houve uma época que todas as escolas tinham música como obrigatório, o canto coral como obrigatório, e ele desenvolveu vários cursos para os professores poderem aplicar essa aula de coral nas escolas. Então, ele foi bem importante para as escolas na época dele. E na data que ele nasceu, em 5 de março, no Brasil é comemorado o Dia Nacional da Música Clássica, para você ver como ele é importante para a música clássica brasileira. Eu gostaria muito de ter trazido algumas músicas aqui, mas não ia dar certo o tempo da aula, então eu vou dar 2 sugestões. Eu quero muito que vocês pesquisem essas 2 músicas que eu vou deixar aqui para vocês. Elas estão na íntegra no YouTube. A primeira delas é o Trenzinho Caipira. Se você digitar como está aqui no exemplo, vocês vão achar bem fácil no YouTube. Esse Trenzinho Caipira é bem bacana, que é uma música que ele vai tocando, mas com os instrumentos musicais, com os violinos, com os pianos, ele consegue fazer um barulho de um trem passando. Aquele trem antigo, aquele trem grandão, cheio de engrenagem, você tem aqueles barulhos no meio da música, desde o começo até o final. É muito bacana. E o outro exemplo são as Baquianas Brasileiras número 5, tocado pela Filarmônica de Berlim. O Villa-Lobos não é só conhecido aqui no Brasil, ele é conhecido no mundo inteiro, até mais valorizado fora do que aqui. Então, essa é uma música bem tradicional que vocês... Essa aqui já é mais popular e a outra é mais tradicional. Para quem fala que não gosta de música clássica, a maioria das músicas dos filmes atuais, que são instrumentais, eles têm inspirações da música clássica. Então, você provavelmente gosta de música clássica, mas você nunca ouviu. Aqui vai uma dica para você começar a ouvir. Vamos ver se você não gosta de música clássica também. Um teste agora. Villa-Lobos é considerado um dos maiores músicos brasileiros. Viajou pelo Brasil pesquisando a música regional, misturando com a música erudita. Qual das músicas abaixo é um exemplo disso? Alternativa A, Tem das Onzes, ou alternativa B, Trenzinho Caipira. Vamos lá? Então, pessoal, continuando. Qual a música do Villa-Lobos que mistura tradicional e popular? O Trenzinho Caipira, aquela música que eu falei para vocês. Tem das Onzes é uma música bem famosa também, mas é um samba que é bem bacana, se procurarem, vocês vão gostar também. Depois de todo o conteúdo que a gente trabalhou hoje, que a gente viu, foi uma aula bem teórica, proposital, que a gente dividiu em 2, então vai ter bastante prática na próxima. Resumidamente, escreva o que foi a Semana de Arte Moderna no Brasil. O que vocês acharam da Semana de Arte Moderna? Escrevam resumidamente.
Então, pessoal, esse resumo, essas anotações são bem importantes para vocês estudarem, principalmente num tema que cai muito no Enem, para quem está preocupado com o Enem. E na aula da semana que vem a gente vai estudar os principais artistas da arte moderna e os movimentos da arte modernista brasileira. Então, uma continuação dessa aula vai ser bem bacana também. O que a gente aprendeu nessa aula? A gente viu a Semana de Arte Moderna Brasileira, as origens, características e contexto histórico. A gente viu o Villa-Lobos também na música. Pessoal, é isso. Não esqueçam de fazer a atividade obrigatória do Classroom. Ele conta como presença também. Assistam às aulas, façam a atividade, deixem tudo em dia. Isso aí, gente. Até a próxima.